O sol já ia baixo, quando a poeira da estrada de chão começou a se levantar sob os pés cansados de Joana. Era o fim de uma tarde de abril, no interior de Minas Gerais, ano de 1978, e o céu tinha aquela cor de laranja queimado que só existe no sertão quando o dia se despede devagar como quem não quer ir embora. Ela caminhava havia quase 3 horas, desde que o caminhão de carona a deixara na bifurcação da vila de Santa Rita das Pedras. Carregava uma mala de couro já gasta nas bordas, amarrada com um barbante para segurar o fecho quebrado. E sobre o outro braço, um embrulho de pano com um pedaço de pão dormido e uma garrafa quase vazia d'água. Tinha 22 anos, mas os olhos cansados pareciam carregar o peso de alguém que já vivera muito mais. A barriga, arredondada sob o vestido florido e desbotado, denunciava os 6 meses de gravidez. Cada passo era mais lento que o anterior, mas ela não parava. Não podia parar. Não tinha para onde voltar. A casa que conhecera como lar ficara para trás, junto com promessas que não se cumpriram e um homem que dissera que voltaria só uma semana para resolver um trabalho na capital e nunca mais mandou notícia. A família que lhe restava, uma tia distante, fechara a porta com a desculpa de que boca demais para alimentar já bastava. Joana aprendera desde cedo que pedir era a coisa mais difícil do mundo. Mas também aprendera que às vezes era a única coisa que restava a fazer. Foi assim que, ao avistar ao longe um pequeno sítio cercado por uma porteira de madeira desbotada pelo tempo, ladeado por 2 pés de manga enormes e um caminho ladeado de flores de quaresma, ela sentiu o coração bater mais forte. Não de medo, de esperança. A casa era simples, de taipa branca, telhado de barro avermelhado, uma varanda de madeira que contornava a frente, com uma cadeira de balanço vazia perto da porta. Uma fumaça fina subia da chaminé, sinal de que o fogão a lenha estava aceso, e o cheiro de café recém-coado chegava até a estrada, misturado ao perfume da terra molhada. Havia chovido ali há pouco, mesmo com o sol ainda no céu, daquelas chuvas rápidas de fim de tarde que o povo do interior chama de chuva de passarinho. Joana parou diante da porteira. As pernas tremiam, não sabia se de cansaço ou de vergonha. Respirou fundo, ajeitou o vestido sobre a barriga e bateu palmas, como se pede licença nas casas do interior. O de casa, silêncio. Só o canto dos passarinhos que voltavam para os ninhos e o cacarejar distante de galinhas se ajeitando no galinheiro. Ela bateu palmas de novo, a voz um pouco mais fraca. O de casa. Com licença. Foi então que a porta de madeira rangeu, e uma silhueta pequena e curvada apareceu na varanda. Era a dona Rosalina, uma viúva de 65 anos, cabelos brancos presos num coque simples, um xale sobre os ombros, mesmo com o calor ainda no ar. Hábito de quem sente frio por dentro, não por fora. Ela desceu os 3 degraus da varanda devagar, os olhos semicerrados, tentando enxergar quem estava ali, na luz fraca do entardecer. «Quem é?» perguntou, a voz rouca, mas não hostil. «Com licença, dona...» Joana engoliu em seco, a vergonha apertando a garganta mais que a fome. «Eu vim de longe, tô cansada da viagem e eu queria só saber se a senhora tinha um prato de comida para me dar. Eu pago com trabalho se a senhora quiser. Só um prato e um cantinho para passar a noite, se não for incômodo.» Dona Rosalina caminhou até a porteira e a observou de perto. Viu a mala amarrada com barbante, viu o vestido gasto, viu a barriga que denunciava uma vida ali dentro esperando para nascer e viu, acima de tudo, os olhos daquela moça. Olhos que não pediam esmola, pediam apenas um pouco de humanidade. Por um instante, algo se mexeu dentro do peito da viúva, um lugar que ela mantinha trancado havia mais de 30 anos. «Entra, minha filha», disse, abrindo a porteira.
Ninguém nessa casa nunca ficou sem prato de comida enquanto eu tiver um punhado de arroz no pote. E foi assim, entre o cheiro de café e a poeira da estrada, que duas vidas solitárias se cruzaram pela primeira vez, sem saber que aquele encontro mudaria para sempre o destino de ambas. A cozinha de Dona Rosalina era pequena, mas tinha a alma de quem vivia ali havia décadas. O fogão a lenha ocupava um canto, com as panelas de ferro enegrecidas pelo uso penduradas na parede, e uma mesa de madeira maciça, comprida demais para uma casa de uma pessoa só, ficava no centro, como se ainda esperasse por uma família grande que nunca voltou a se sentar ali. Senta, senta, disse a viúva puxando uma cadeira. Vou esquentar o que sobrou do almoço. Não é grande coisa, mas mata a fome. Ela serviu arroz, feijão com couve refogada e um pedaço de carne de porco que guardara para o dia seguinte. Colocou tudo diante de Joana com um gesto simples, sem cerimônia, como quem faz aquilo a vida inteira. Coma com calma, minha filha. Comida não foge. Joana comeu devagar no começo, tentando manter a educação, mas a fome falou mais alto e logo o prato estava vazio. Dona Rosalina, sentada à frente, observava em silêncio, os olhos parados na barriga da moça. De quantos meses você está? 6, dona. E o pai da criança? Joana baixou os olhos e por um momento pareceu que ia chorar, mas se conteve. Foi embora. Disse que ia trabalhar na capital e ia mandar buscar eu depois. Já faz 4 meses que não sei dele. A viúva não disse nada. Só serviu mais um pouco de café na caneca de folha da moça. Café bem forte, coado num saquinho de pano puído. Aquele aroma que se misturava ao cheiro de lenha queimando. Você tem para onde ir? Perguntou por fim. Não, dona. Vim andando desde a vila de Bom Retiro. Um caminhoneiro me deu carona até a bifurcação. Eu ia procurar trabalho em alguma fazenda. Sei lavar roupa, cozinhar, cuidar de horta. Só preciso de um lugar para minha filha nascer em paz. Filha, já sabe que é menina. Não sei não, dona, mas sinto aqui. E tocou a barriga com carinho, que é menina. Dona Rosalina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o vazio da mesa comprida, como se enxergasse ali, entre as sombras da lamparina, uma cadeira pequena que um dia existiu e que fazia muita falta. Pode ficar essa noite, disse finalmente. Amanhã a gente vê o que fazer. Arrumou um quarto simples, que servia de despensa, mas tinha uma cama velha de armação de ferro, colchão de capim seco e um travesseiro que cheirava a alfazema. Trouxe um cobertor de retalhos feito à mão e o estendeu sobre a cama com cuidado. Durma bem, minha filha. Amanhã o dia começa cedo por aqui. Joana, já deitada, ouviu os passos da viúva se afastando pelo corredor de taipa e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, uma sensação estranha e quase esquecida, a sensação de estar segura. Lá fora, a chuva recomeçou, fina, batendo no telhado de barro num ritmo constante e suave, como uma canção de ninar que a terra cantava para quem tinha coragem de ouvir. O galo cantou antes do sol nascer, e Joana, acostumada a acordar cedo desde criança, já estava de pé quando a claridade começou a clarear o horizonte por trás das montanhas azuladas, ao longe. Vestiu-se em silêncio e saiu pelo corredor, encontrando a cozinha vazia. Dona Rosalina ainda dormia. Sem fazer alarde, ela foi até o quintal. As galinhas já ciscavam perto do galinheiro, e um bando de joões de barro cantava nos arbustos próximos ao riacho que cortava os fundos do sítio. O ar da manhã tinha aquele cheiro único de terra molhada pela chuva da noite, misturado ao perfume das flores do quintal, rosas silvestres, boas noites e um pé de jasmim que perfumava tudo ao redor. Joana começou a catar os ovos com cuidado, colocando-os numa cesta de vime que encontrou pendurada perto da porteira do galinheiro. Depois foi até a horta, que estava tomada de mato e ervas daninhas, e começou a arrancar o que atrapalhava o crescimento das couves e do quiabo.
Foi assim que Dona Rosalina a encontrou, quando saiu de casa com a caneca de café na mão, ainda no primeiro raio de sol que passava por entre os pés de manga. "Ah, menina, o que você está fazendo aí?" Joana se levantou, as mãos sujas de terra, um sorriso tímido no rosto. "Desculpa, dona, eu não gosto de ficar parada." E vi que a horta estava precisando de uma limpeza. Dona Rosalina ficou parada, observando aquela cena. Uma jovem grávida, cansada da viagem do dia anterior, de joelhos na terra molhada, cuidando de uma horta que não era sua, num sítio que também não era dela. Havia algo naquele gesto que a tocou fundo, mais fundo do que ela esperava. "Não precisava fazer isso", disse, a voz embargada. "Eu sei, dona, mas a senhora me deu comida e cama. É o mínimo que posso fazer." A viúva sentou-se na cadeira de balanço da varanda, observando a moça trabalhar, e por um bom tempo não disse nada. Só ficou ali com a caneca esquentando as mãos, sentindo algo que já não sentia havia tanto tempo, a sensação de que a casa, finalmente, tinha vida de novo. Nos dias que se seguiram, sem que ninguém combinasse nada, uma rotina foi se formando naturalmente. Joana acordava cedo, catava os ovos, cuidava da horta, varria a varanda, ajudava a lavar roupa no riacho. Dona Rosalina, por sua vez, ensinava-lhe os segredos da casa. Como fazer o bolo de fubá que crescia fofinho no forno de barro, como temperar o feijão do jeito certo, como identificar as ervas medicinais que cresciam perto do quintal. "Essa aqui é boldo, serve para dor de barriga. Essa é erva cidreira, faz um chá bom para acalmar os nervos. E essa, olha bem, é a arnica, cuidado que ela é braba." Joana absorvia cada ensinamento como quem bebe água depois de muita sede. Nunca tivera uma mãe que lhe ensinasse essas coisas. A sua própria mãe morrera quando ela era ainda pequena, e o que sobrou de infância fora criado por parentes que nunca a trataram como filha, apenas como um peso a mais na casa. Uma tarde, enquanto as duas descascavam mandioca sentadas na varanda, Dona Rosalina perguntou quase sem querer: "Você não tem família mesmo, minha filha? Ninguém que possa te ajudar com a criança?" Joana ficou em silêncio por um instante, olhando para as mãos cheias de terra da mandioca. "Tenho só a senhora agora, Dona Rosalina." A viúva sentiu um nó na garganta e por um segundo quase deixou uma lágrima escapar, mas se conteve e apenas apertou de leve a mão da moça, sem dizer palavra. Era o primeiro gesto de carinho verdadeiro entre as duas. E não seria o último. Os vizinhos do sítio vizinho, seu Ademar e Dona Creusa, foram os primeiros a notar a mudança. Fazia anos que passavam de charrete pela estrada que cortava a propriedade de Dona Rosalina e viam apenas silêncio. A casa fechada, o quintal descuidado, a velha sentada na varanda, olhando para o nada, como se esperasse alguém que nunca chegava. Agora, quando passavam, viam roupa no varal, ouviam vozes conversando, viam fumaça saindo da chaminé em horários diferentes, sinal de que havia mais gente para alimentar. E, principalmente, ouviam risadas. "Vosmecê reparou, Ademar?" comentou Dona Creusa, uma tarde enquanto voltavam da feira. "Dona Rosalina tá com outro jeito. Nunca vi ela sorrir tanto quanto agora." "Reparei sim. Dizem que acolheu uma moça grávida lá da vila de Bom Retiro. Coitada, foi abandonada pelo homem. Deus abençoe essa mulher. Ela mesma sabe o que é essa dor." Era verdade. Fazia 32 anos que Dona Rosalina perdera sua única filha, Marisete, que morrera ainda pequena, com apenas 3 aninhos, vítima de uma febre que os remédios simples do interior não conseguiram debelar a tempo. O marido, seu Benedito, já não estava mais entre os vivos havia 15 anos, vítima de um problema no coração que o levou enquanto dormia, uma noite de inverno. Desde então, Dona Rosalina vivia sozinha naquele sítio, cuidando das galinhas, do pomar, da horta, mas sem nunca mais encontrar motivo real para sorrir.
A dor da perda de Marisete era como uma ferida que nunca cicatrizava de verdade. Apenas se escondia, esperando qualquer lembrança para voltar a sangrar. Mas agora, com Joana ali, algo estava mudando. Uma tarde, enquanto colhiam mangas maduras que caíam das árvores no quintal, Dona Rosalina começou a cantarolar uma cantiga antiga, dessas que se cantam para embalar criança. Dorme, dorme, meu benzinho, que a estrela já surgiu, no colo da mãe quietinho, que o sono já cobriu. Joana parou o que fazia e observou a viúva cantando baixinho, os olhos fechados, uma expressão de saudade e ternura no rosto enrugado. Que cantiga bonita, dona! É de quando a senhora era criança? Dona Rosalina abriu os olhos, surpreendida por ter sido ouvida, e por um momento pareceu envergonhada. É uma cantiga que eu cantava para minha filha. Ela se chamava Marisete. Morreu ainda pequena, coisa de 3 aninhos, de uma febre braba que não teve jeito de segurar. Joana sentiu o coração apertar. Largou a cesta de mangas e se aproximou, sentando-se ao lado da viúva na grama do quintal. Sinto muito, Dona Rosalina. Deve ter sido muito difícil. Foi. E ainda é, minha filha. Uma mãe nunca deixa de sentir a falta de um filho, não importa quantos anos se passem. Todo dia eu olho para aquele quartinho lá no fundo, que era o quarto dela, e ainda sinto o cheirinho de bebê que ficou impregnado nas paredes, mesmo depois de tanto tempo. A senhora nunca mais teve outro filho? Não pude, minha filha. Depois de Marisete, os médicos disseram que eu não podia mais engravidar. E Benedito, coitado, ficou comigo mesmo assim, mas eu via a tristeza nos olhos dele também. Uma casa sem filho é uma casa que fica esperando, sabe? Esperando um barulho de passinho pequeno, uma risada de criança ecoando pelo quintal. E esse barulho nunca mais veio. Joana olhou para a própria barriga já bem redonda e depois olhou para Dona Rosalina com os olhos marejados. Dona Rosalina, a senhora acha que Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente na hora certa? A viúva sorriu, um sorriso triste, mas sincero, e apertou a mão de Joana entre as suas. Eu acho, minha filha. Eu acho que sim. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Dona Rosalina dormiu sem sentir o peso costumeiro da solidão. E do outro lado do corredor, Joana sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que talvez tivesse encontrado um lugar para chamar de lar. As semanas se transformaram em meses, e o sítio de Dona Rosalina foi ganhando vida de um jeito que ninguém, nem mesmo ela, esperava. O pomar, antes cheio de frutas caindo e apodrecendo no chão por falta de quem colhesse, agora estava organizado, com Joana fazendo doces de manga, de goiaba, de jabuticaba, que depois vendiam para os vizinhos e para a mercearia da vila. A horta, antes tomada pelo mato, agora produzia couve, alface, quiabo, tomate e temperos variados, o suficiente para alimentar as duas e ainda sobrar para trocar com os vizinhos por outros mantimentos. As galinhas punham ovos em fartura e um novo galinheiro, construído pelas próprias mãos de Joana com a ajuda de seu Ademar, abrigava agora o dobro de aves. No começo, Joana chamava a viúva apenas de Dona Rosalina, com toda a formalidade e respeito que a situação exigia. Mas aos poucos, o tratamento foi mudando, sem que nenhuma das duas percebesse exatamente quando. Dona, a senhora quer que eu ponha mais lenha no fogão? Depois veio o tia. Tia Rosa, a senhora viu como as galinhas novas já estão botando ovo? Dona Rosalina sorria toda vez que ouvia aquele tia, um sorriso que vinha de dentro, de um lugar que ela pensava estar fechado para sempre. Era um título carinhoso, quase familiar, mas ainda mantinha uma distância, como se Joana ainda tivesse medo de se permitir sentir mais do que deveria, com receio de que aquilo tudo fosse passageiro demais. Uma tarde de julho, com o frio característico do inverno mineiro apertando, as duas estavam sentadas perto do fogão a lenha, enquanto a chuva fina caía lá fora,
batendo no telhado de barro num compasso tranquilo. Dona Rosalina tricotava um casaquinho pequeno, de lã azul clara, para o bebê que estava por vir. Tia Rosa, posso perguntar uma coisa? Disse Joana, olhando para as chamas do fogão. Pode, minha filha. A senhora não se incomoda de ter uma estranha aqui em casa? Uma pessoa que nem é da sua família de sangue? Dona Rosalina parou o tricô por um momento, olhando para a jovem com uma expressão suave. Minha filha, família não é só sangue. Família é quem cuida da gente quando a gente mais precisa. Família é quem divide o pão, quem enxuga as lágrimas, quem fica do lado quando o mundo inteiro parece ter esquecido que a gente existe. Você chegou aqui com uma mala e um pedido de comida, mas trouxe para dentro dessa casa uma coisa que eu já tinha perdido a esperança de sentir de novo. O quê, tia? Vida, minha filha. Você trouxe vida para essa casa velha. Joana sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas não disse nada. Apenas se levantou, atravessou o pequeno espaço entre as duas cadeiras e abraçou a viúva com carinho, sentindo o cheiro de alfazema que sempre acompanhava Dona Rosalina, misturado ao cheiro de lã do casaquinho que ela tricotava. Obrigada, tia, por tudo. Não tem de quê, minha filha. Aliás, Dona Rosalina fez uma pausa, limpando uma lágrima teimosa que escapara. Você não precisa mais me chamar de tia, se não quiser. Joana se afastou um pouco, olhando nos olhos da viúva, sem entender completamente. Como assim, tia Rosa? Você pode me chamar do que seu coração mandar, minha filha. Eu não vou me incomodar, seja lá qual for a palavra. Naquela noite, Joana não disse nada além do costumeiro boa noite, tia Rosa. Mas algo tinha mudado entre as duas. Um entendimento silencioso, uma porta aberta que nenhuma das duas ainda ousava atravessar completamente, mas que ambas sabiam que existia, esperando o momento certo. Setembro chegou trazendo consigo o calor que anunciava a proximidade do parto. Joana já estava com 8 meses e meio, a barriga enorme dificultando os movimentos, mas ainda assim ela insistia em ajudar nas tarefas leves da casa, sob o olhar atento e protetor de Dona Rosalina, que agora mal a deixava carregar um balde de água sozinha. Deixa que eu levo isso, minha filha. Você já não pode mais fazer força. Tia, eu ainda posso fazer as coisas, não sou de vidro. Você é minha responsabilidade agora, e eu não vou deixar nada de ruim acontecer com você, nem com essa criança. Senta aí na cadeira de balanço e descansa, que eu termino de estender a roupa. Era uma tarde particularmente quente, e as duas estavam na varanda, Dona Rosalina terminando de pendurar as roupas no varal improvisado entre 2 pés de goiaba, enquanto Joana descansava na cadeira de balanço, observando o pôr do sol, pintando o céu de tons alaranjados sobre as montanhas distantes. Foi então que uma dor aguda cruzou a barriga de Joana, fazendo-a se contorcer e soltar um gemido. Tia! Tia Rosa! Dona Rosalina largou as roupas na hora e correu até a jovem, o coração disparado. O que foi, minha filha? É a criança? Acho que não, tia. Acho que é só uma dorzinha, mas outra pontada a fez gemer novamente, mais forte. Ai, tia, tá doendo muito. Calma, minha filha, calma. Respira fundo. Deixa eu ver. Dona Rosalina, com a experiência de quem já vivera aquela dor décadas atrás, examinou a situação com cuidado e percebeu que não era hora ainda, provavelmente apenas contrações de treinamento, comuns nas últimas semanas de gestação. Mas o susto tinha sido grande, e o medo de perder aquela menina e a criança que ela carregava apertou o coração da viúva de um jeito que ela não sentia havia muitos anos. Ajudou Joana a se levantar e a levou devagar até o quarto, deitando-a com cuidado na cama, cobrindo-a com o cobertor de retalhos. Fica aqui quietinha, minha filha. Vou fazer um chá de erva cidreira para acalmar. Já passa. Enquanto preparava o chá na cozinha, as mãos de Dona Rosalina tremiam, não de fraqueza, mas de emoção.
Aquele susto tinha despertado nela um sentimento que ela tentava conter havia meses. O medo absurdo, quase irracional, de perder Joana e o bebê como se fossem, de fato, sua própria filha e sua própria neta. Voltou ao quarto com a caneca de chá fumegante e sentou-se na beira da cama, ajudando Joana a tomar os primeiros goles devagar. Tia, eu fiquei com medo, disse Joana, ainda ofegante, mas já mais calma. Eu também fiquei, minha filha, eu também. Fico pensando, se alguma coisa acontecer comigo, quem vai cuidar da minha filha? Não fala isso, Joana. Não vai acontecer nada com você. Mas se acontecer, tia, a senhora cuidaria dela? Como se fosse sua neta de verdade. Dona Rosalina sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto enrugado, sem tentar mais escondê-las. Minha filha, eu já cuido de você como se fosse minha filha de verdade. E vou cuidar dessa criança como se fosse minha neta, nem que Deus não me dê esse direito por sangue. Porque o amor, Joana, o amor não pergunta de onde vem, ele simplesmente chega e a gente só precisa ter coragem de deixar ele entrar. Foi nesse momento, com os olhos cheios de lágrimas e o coração aberto de um jeito que nunca estivera antes, que Joana sussurrou, quase sem perceber o que estava dizendo. Obrigada, mãe. O tempo pareceu parar. Dona Rosalina ficou paralisada, os olhos arregalados, a caneca de chá quase escorregando de suas mãos trêmulas. O que você disse, minha filha? Joana, percebendo o que tinha saído de sua boca, corou, mas não se retratou. Ao contrário, repetiu, agora com mais firmeza, olhando diretamente nos olhos da viúva. Obrigada, mãe, porque é isso que a senhora é para mim. Agora, a mãe que eu nunca tive. Dona Rosalina não conseguiu conter o choro. Colocou a caneca de lado e abraçou Joana com toda a força que seu corpo idoso ainda tinha, chorando copiosamente, os soluços ecoando pelo quartinho simples, misturados ao som da chuva que recomeçava a cair lá fora, como se o próprio céu chorasse de emoção junto com elas. Minha filha, repetia Dona Rosalina entre lágrimas, incapaz de dizer mais nada. Naquela noite, pela primeira vez em 32 anos, Dona Rosalina dormiu, sentindo que sua casa finalmente estava completa novamente. E no quarto ao lado, Joana dormiu, sentindo, pela primeira vez em sua vida adulta, o que era ter, de verdade, uma mãe. Outubro chegou trazendo as primeiras chuvas mais fortes da estação, aquelas que enchem os riachos e fazem a terra vermelha do sertão mineiro exalar seu perfume mais intenso. Foi numa dessas noites de chuva, com trovões distantes ecoando pelas montanhas, que Joana sentiu a primeira contração de verdade. Mãe! Mãe! Acho que é hoje! Dona Rosalina, que já dormia com um ouvido atento havia semanas, esperando exatamente por aquele chamado, levantou-se rapidamente, o coração acelerado, mas mantendo a calma que a experiência de vida lhe dera. Calma, minha filha, calma. Vou chamar seu Ademar para ir buscar a parteira na vila. Seu Ademar, mesmo debaixo da chuva forte que caía, montou seu cavalo e partiu em disparada pela estrada de chão, agora transformada em lama, até a vila de Santa Rita das Pedras, onde vivia Dona Filomena, a parteira mais experiente da região, responsável por trazer ao mundo praticamente todas as crianças nascidas nos sítios vizinhos nas últimas 3 décadas. Enquanto isso, Dona Rosalina cuidava de Joana com uma dedicação quase maternal em sua forma mais pura. Fervia a água no fogão a lenha, preparava panos limpos e segurava a mão da jovem a cada nova onda de dor, sussurrando palavras de conforto que pareciam vir de um lugar profundo dentro dela, de memórias antigas, de quando ela mesma esperava por Marisete. Respira, minha filha, respira fundo. Já passou por muita coisa difícil na vida, você é forte, e essa menina também vai ser forte, porque ela é filha de uma mulher guerreira. Dói muito, mãe, gemia Joana, entre as contrações que ficavam cada vez mais frequentes e intensas. Eu sei, minha filha, eu sei,
mas a dor de trazer uma vida ao mundo é a dor mais bonita que existe. Segura na minha mão, que eu não vou soltar. A parteira chegou pouco depois, encharcada pela chuva, mas com a experiência e a calma de quem já vira centenas de partos. Assumiu o comando com autoridade tranquila, orientando Dona Rosalina sobre como ajudar, enquanto seu Adhemar esperava do lado de fora, junto com Dona Creusa, que tinha vindo assim que soube da notícia, trazendo panos extras e um terço em mãos, rezando baixinho pela porta entreaberta. As horas se arrastaram lentas, marcadas pelos gemidos de Joana, pelo barulho constante da chuva no telhado de barro e pelos trovões que, de vez em quando, iluminavam o céu escuro através da janela do quarto. Dona Rosalina não largou a mão da jovem em nenhum momento, sussurrando orações, cantando baixinho a mesma cantiga de ninar que cantava para Marisete tantos anos atrás, como se aquela melodia tivesse o poder de trazer coragem e força para a jovem que já considerava em seu coração como sua própria filha. Já quase de madrugada, quando o cansaço parecia ter tomado conta de todos, um choro forte e agudo cortou o silêncio da noite, superando até mesmo o som da chuva. "É uma menina", anunciou a parteira, com um sorriso cansado, mas radiante, erguendo o pequeno corpo ainda molhado e enrugado do recém-nascido. Joana, exausta, mas com os olhos brilhando de uma alegria que ela nunca sentira antes, estendeu os braços trêmulos para receber a filha, enquanto Dona Rosalina, ao lado, chorava copiosamente, as mãos cobrindo a boca em pura emoção. "Ela é linda, minha filha. Ela é linda demais. Mãe, vem ver sua neta." Dona Rosalina se aproximou e Joana colocou o bebê recém-nascido gentilmente nos braços experientes da viúva. Pela primeira vez em 32 anos, Dona Rosalina segurou um recém-nascido. E as memórias de Marisete, ao invés de trazerem apenas dor, agora se misturavam com uma nova alegria, um sentimento de que o círculo, de alguma forma, finalmente se completava. "Como você vai chamar ela?" perguntou a viúva, ainda embalando a pequena nos braços, o rostinho minúsculo já procurando o calor de um colo acolhedor. Joana olhou para Dona Rosalina, um sorriso cansado, mas sincero no rosto suado pelo esforço do parto. "Eu queria chamar ela de Rosa, Rosa Marisete, em homenagem à senhora e à filha que a senhora perdeu, mas que agora, de alguma forma, voltou para casa através dessa menina." As lágrimas de Dona Rosalina, que já corriam livremente, se intensificaram ainda mais. Ela apertou o pequeno corpo do bebê contra o peito com um carinho quase sagrado, olhando para o teto de barro como quem agradece a um poder maior por aquela dádiva inesperada. "Obrigada, minha filha, obrigada por essa honra." Lá fora, a chuva começava a diminuir, e os primeiros sinais do amanhecer despontavam no horizonte, prometendo um dia novo, cheio de esperança, para aquela pequena família que o destino, ou talvez algo ainda maior, tinha decidido unir. Os anos se passaram, e o sítio que antes era sinônimo de silêncio e solidão tornou-se aos poucos o lugar mais alegre e vivo de toda a região de Santa Rita das Pedras. A pequena Rosa Marisete cresceu correndo descalça pelo quintal, brincando entre as galinhas, colhendo mangas maduras que caíam das árvores e aprendendo desde cedo os segredos da horta e do pomar com sua mãe Joana e sua avó Rosalina. Era comum ver a menina, já com 4 ou 5 anos, sentada no colo da avó, na cadeira de balanço da varanda, ouvindo histórias sobre uma tia que ela nunca conhecera, chamada Marisete, que morava agora no céu, e que, segundo Dona Rosalina contava com os olhos brilhando de ternura, ajudava os anjos a cuidar das flores do quintal para elas ficarem sempre bonitas para nós. "Vó, a senhora sente saudade da titia Marisete?" perguntava a pequena Rosa, com a curiosidade inocente das crianças. "Sinto sim, minha netinha. Mas sabe de uma coisa?
Eu acho que ela mandou você e sua mãe para cá, para me fazer companhia, porque ela sabia que eu não ia aguentar ficar sozinha para sempre." A menina sorria, satisfeita com a explicação, e voltava a brincar no quintal, enquanto Dona Rosalina observava com o coração transbordando de gratidão por tudo o que a vida, afinal, tinha lhe reservado. Joana, por sua vez, tinha se tornado uma mulher forte e realizada. Junto com Dona Rosalina, expandira a produção de doces caseiros, que agora eram vendidos não apenas na vila, mas também nas cidades vizinhas, levados pelo próprio seu Adhemar em sua velha caminhonete nos dias de feira. O sítio, antes esquecido e silencioso, tornara-se conhecido em toda a região pelos doces de manga e goiabada da Dona Rosa e Dona Joana, como o povo as chamava, sem nunca fazer distinção entre quem era mãe de sangue e quem era mãe de coração. Numa tarde de domingo, em 1995, já com Rosa Marisete completando 17 anos, Dona Rosalina, agora com 82 anos, mas ainda lúcida e forte apesar da idade avançada, chamou Joana para uma conversa séria na varanda, enquanto observavam o pôr do sol pintando o céu com as mesmas cores alaranjadas de 17 anos atrás, quando tudo começara. "Joana, minha filha, eu preciso conversar uma coisa importante com você." "Pode falar, mãe?" Joana já não hesitava mais em usar aquela palavra que se tornara tão natural quanto respirar. "Eu já tô velha, minha filha. Sei que ainda tenho uns bons anos pela frente, se Deus quiser. Mas preciso deixar as coisas em ordem, do jeito certo. Fui no cartório semana passada, com seu Adhemar me acompanhando, e resolvi passar essa terra toda pro seu nome. O sítio, a casa, o pomar, tudo." Joana ficou paralisada, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. "Mãe, não precisa fazer isso." "Precisa sim, minha filha. Deixa eu terminar." Dona Rosalina tomou as mãos de Joana entre as suas, já enrugadas pelo tempo, mas ainda firmes. "Eu passei 32 anos dessa minha vida rezando, pedindo para Deus que me desse um sinal, um motivo para continuar, depois que perdi minha Marisete e depois que perdi meu Benedito também. Eu estava começando a achar que Deus tinha me esquecido nesse canto do mundo, sozinha nessa casa grande demais para uma pessoa só." Ela fez uma pausa, respirando fundo, as lágrimas já escorrendo livremente pelo rosto enrugado. "Mas aí, numa tarde de abril, há 17 anos, eu ouvi uma batida de palma na minha porteira. E lá estava você, cansada, com fome, carregando uma mala velha e uma esperança que eu já não sabia mais o que era. E minha filha, eu entendi com o tempo que Deus não tinha me esquecido. Ele só estava esperando o momento certo para me mandar a filha que ele sempre soube que eu precisava. Você e a Rosinha são a resposta às minhas orações. Mesmo que eu não soubesse na época que era exatamente isso que eu estava pedindo." Joana já não conseguia conter o choro e abraçou Dona Rosalina com força, sentindo o mesmo cheiro de alfazema de sempre. Aquele cheiro que para ela significava lar, segurança e amor incondicional. "Mãe, a senhora foi a resposta às minhas orações também. Eu cheguei aqui sem nada, sem ninguém, e a senhora me deu tudo. Me deu um lar, me deu uma família, me deu um exemplo do que é amar sem esperar nada em troca. Família não nasce só do sangue, minha filha," disse Dona Rosalina, a voz embargada, mas firme, repetindo palavras que já haviam dito uma para a outra tantas vezes ao longo daqueles anos. Às vezes, Deus une corações que já nasceram destinados a se encontrar, mesmo que demore, mesmo que o caminho pareça longo e difícil. Naquele momento, Rosa Marisete, já uma jovem de 17 anos, tão bonita e forte quanto a mãe e a avó, apareceu na porta da varanda, atraída pelo som do choro emocionado das duas mulheres que mais amava no mundo. "Vó, mãe, o que foi? Tá tudo bem?"
Dona Rosalina abriu os braços, chamando a neta para perto, e as três se abraçaram ali, na mesma varanda onde tudo começara 17 anos antes, sob o mesmo céu alaranjado do entardecer, cercadas pelo perfume das flores do quintal, pelo canto dos passarinhos que voltavam para os ninhos e pelo som distante do riacho que continuava correndo, testemunha silenciosa de toda aquela história de amor, fé e acolhimento. "Tá tudo bem, minha netinha", respondeu Dona Rosalina, secando as lágrimas, mas sorrindo o sorriso mais genuíno e completo que já sorrira em décadas. "Tá tudo mais que bem. Essa casa, finalmente, é um lar completo." E enquanto o sol se punha lentamente atrás das montanhas azuladas do interior de Minas Gerais, iluminando pela última vez daquele dia a varanda de madeira, a cadeira de balanço, o pomar carregado de frutas e as 3 gerações de mulheres que o destino, ou algo ainda maior do que o destino, decidira unir para sempre, ficou claro que algumas famílias não nascem prontas. Algumas famílias se constroem, dia após dia, gesto após gesto, prato de comida após prato de comida, até que o amor que as une se torne tão forte e tão verdadeiro quanto qualquer laço de sangue jamais poderia ser. E foi assim que uma jovem que só pedia um prato de comida encontrou, ao final de sua longa jornada, muito mais do que um teto para passar a noite. Encontrou a mãe que nunca tivera e deu em troca a uma viúva solitária, a filha e a neta que ela já havia perdido a esperança de um dia abraçar novamente.